Vamos continuar mais uma aula de português em mais uma semana abençoada por Deus, com determinação, certo? A nossa aula de português dessa semana continua sobre tipos de predicado. E hoje o nosso tipo de predicado é o predicado verbo nominal. Na aula anterior, no PET 2, nós estudamos o predicado verbal, o predicado nominal. Hoje, predicado verbo nominal. Na apostila PET 3, nós temos toda uma explicação sobre o assunto, mas iremos agora assistir alguns slides esclarecendo exatamente como que é o predicado verbo nominal, revisando um pouquinho dos outros dois predicados que eu já citei para vocês, tá certo? Predicado é a parte da oração que geralmente apresenta um verbo e contém uma afirmação sobre o sujeito. Assim, faz-se necessário que você saiba identificar na frase o sujeito e o verbo existente. O predicado verbal tem um verbo como núcleo, não possui predicativo do sujeito e indica uma ação. O predicado nominal, ele possui um nome, que pode ser substantivo ou adjetivo, como núcleo, é formado por um verbo de ligação mais o predicativo do sujeito e indica estado ou qualidade. E aqui está o principal assunto da nossa aula de hoje, predicado verbo nominal. Possui dois núcleos, um verbo e um nome. Possui predicativo do sujeito ou do objeto. Indica ação ou atividade do sujeito e uma qualidade. Recapitulando, o predicado verbo nominal possui verbo de ação e predicativo do sujeito ou do objeto. É aquele que tem dois núcleos, o verbo de ação e o predicativo. Ele chegou feliz. Verbo transitivo mais predicativo do sujeito. Na frase, ele abriu a porta feliz, há o verbo transitivo mais o predicativo do sujeito. Na frase, o chefe nomeou o gerente, há o verbo transitivo mais o predicativo do objeto. Nono ano, agora vamos assistir um pouquinho das explicações do professor Rodrigo Salles. Através de vários exemplos, ficará mais claro para nós como que funciona na frase a situação do predicado verbo nominal. Tudo bem? Prestem bastante atenção. Se tiver ficado dúvidas, agora é a hora de saná-las ouvindo o professor Rodrigo Salles. Em seguida, vamos fazer a atividade, certo? Fazer o envio das fotos e com certeza vocês estarão hoje sabendo direitinho, através dessa videoaula, predicado verbo nominal. Tipos de predicado são 3. O predicado pode ser um predicado verbal, pode ser um predicado nominal ou pode ser um predicado chamado de predicado verbo nominal. Galera, olha que sensacional. No predicado verbal, nós temos que ter uma frase que indica sempre uma ação. Ou seja, nós precisamos de um verbo de ação. E aqui eu tenho um exemplo. Ó. Os meninos viajaram. Lembra da aula do sujeito? Qual é o verbo? Viajaram. Quem é que viajou? Os meninos. Os meninos, portanto, será o sujeito. De que tipo mesmo é esse sujeito? Sujeito simples. Mas como na aula de hoje nós estamos falando sobre tipos de predicado, o tipo de predicado deste predicado que é viajaram, é um predicado verbal, porque viajar indica uma ação. Então lembra disso. Se o verbo indicar uma ação, o predicado é um predicado verbal. Predicado verbal indica uma ação. Esse predicado aqui, ó, viajar é uma ação. Carlos chegou ao curso. Sublinha o verbo. Qual é o verbo? Chegou. Quem é que chegou? Carlos. Carlos é o sujeito. E o resto, o predicado. Que tipo de predicado é esse? Chegar é uma ação? Sim. Se chegar é uma ação, o predicado é, portanto, um predicado
verbal. Beleza? O predicado verbal ocorrerá com os verbos transitivos diretos, com os verbos transitivos indiretos, com os verbos transitivos diretos e indiretos ou com verbos intransitivos. Já o predicado chamado de predicado nominal não indica uma ação. Ele tem esse nome porque o núcleo do predicado é um nome, é um predicativo. Então ele sempre terá um predicativo. Ele sempre terá uma qualidade. Ele sempre terá um predicativo do sujeito. Na verdade, o predicado nominal é formado por um predicativo e ele vai ter sempre um verbo chamado de verbo de ligação. Lembra? Verbo de ligação são os verbos ser ou estar, ou qualquer verbo do mundo que possa ser substituído por ser e estar. Ser, estar, parecer, permanecer, continuar, ficar, andar. Olha a frase. Sandro é inteligente. Perceba, quem é que é inteligente? Sandro. Sandro é o sujeito da oração. O resto é o predicado. Perceba que é inteligente não é uma ação. Pelo contrário, eu tenho aqui, é inteligente, é uma característica, é uma qualidade de Sandro. Portanto, é um predicativo. Como é uma qualidade do sujeito, é um predicativo do sujeito. Sensacional, galera? Ok, este verbo é um verbo chamado de verbo de ligação. O que é mesmo um verbo de ligação? Ser ou estar, ou qualquer verbo do mundo que possa ser substituído por ser e estar. Beleza? Olha, Carlos parece estressado. Quem é que parece estressado? Carlos, sujeito da oração. E o resto é o que, galera? Predicado da oração. Parece estressado não é uma ação. Observe, Carlos está estressado. Mesmo que eu diga para você, um exemplo, Ana anda preocupada. Esse anda não é no sentido de andar, não. É no sentido de Ana está preocupada. Então esse anda é um verbo de ligação também. E o predicado na frase Ana anda preocupada é um predicado nominal também. Beleza? E sempre terá um que, não se esquece disso, predicativo. Então no predicado verbal nós temos uma ação. No predicado nominal nós temos um predicativo, sempre com um verbo de ligação. Normalmente em provas de concursos, em prova de vestibulares, na sua provinha aí na escola, deve cair o predicado verbo nominal. E eu vou lhe ensinar um macete, porque você a essa altura do campeonato já entendeu se o predicado verbal é aquele que indica ação, se o predicado nominal é aquele que tem predicativo, o predicado verbo nominal terá uma ação mais um predicativo. Isso tem na gramática. Eu estou aqui para facilitar a sua vida. Por isso eu vou lhe dizer o seguinte, o predicado verbo nominal é aquele quando antes da qualidade, não esquece disso, antes da qualidade encaixar e ele estava ou e ela estava. Anotou aí esse macete sensacional? Se encaixar antes da qualidade, ou seja, antes do predicativo, galera. E ele estava é predicado verbo nominal. Olha o exemplo. Carlos chegou estressado. Chegar é uma ação? É predicado verbal. Opa, mas a frase é Carlos chegou estressado. Dá para eu colocar aqui no meio, Carlos chegou e ele estava estressado, sim ou não? Dá. Então esse predicado é um predicado verbo nominal. Olha aqui um outro exemplo. Agora um exemplo eu vou colocar aqui que não dá para encaixar. Comi um almoço regional. Comi um almoço e ele estava regional? Não. E ele era regional. Percebe? Regional é uma característica inerente ao almoço, própria do almoço. Então aqui eu não tenho um predicativo, eu tenho um adjunto
ad nominal, porque é uma característica própria dele. Comi um almoço quente. Comer é uma ação, concorda comigo? Quente é uma qualidade. Aqui também, ó. Comi é uma ação, regional é uma qualidade. Mas o que é que diferencia? O macete que eu lhe dei nesta aula sensacional. Ó, comi um almoço e ele estava quente. Se encaixar antes da qualidade e ele estava, o predicado é verbo nominal. Olha, encontrei-o chateado. Encontrei-o e ele estava chateado. Encontrar é uma ação. Chateado é uma qualidade. Mas o mais importante aqui é lembrar, se antes da qualidade encaixar e ele estava, é um predicado verbo nominal. Então vamos lá. Olha só, o predicado pode ser verbal, nominal ou verbo nominal. O predicado verbal é aquele que indica uma ação. O predicado nominal terá um verbo de ligação mais um predicativo, mais uma qualidade. O predicado verbo nominal, antes da qualidade que terá, você encaixará e ele estava. Pessoal, muito obrigado por estarmos aqui nesse português sensacional.